E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:15. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Salmo 85, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz assim o sétimo: Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Este salmo ele diz um pouco da misericórdia. Todo salmo é uma oração a Deus por sua misericórdia. Alguns comentaristas dizem que é mais do que uma oração, é uma tributação, é um reconhecimento, é uma poesia reconhecendo a misericórdia de Deus. Quem lê este salmo, ele não é tão fácil de entender numa única leitura, mas ele é uma reverência à restauração, à misericórdia, ao amor e ao perdão de Deus. E hoje nós ouvimos sobre a misericórdia, e eu ainda me referi à citação de Jesus, quando ele por 2 vezes repetiu Oséias 6:6, onde Deus já havia dito no passado: misericórdia quero, sacrifício não. Jesus por 2 vezes ele citou e dizendo: ide e aprendei. O que significa isto? Ide e estudai. O que quer dizer isso? Misericórdia quero e sacrifício não. Em algumas traduções, misericórdia quero e holocausto não. E procurando na Bíblia sobre misericórdia, é incrível a quantidade de vezes que aparece a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus, Deus misericordioso. Ela está em todos os livros da Bíblia. Em Lamentações diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Lá diz também que elas são muitas e elas não podem ser contadas. Diz que elas não têm fim. Como entender isso? A misericórdia do Senhor não tem fim. E principalmente o versículo 10 deste salmo diz que a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Num primeiro momento parece que é impossível deste versículo se cumprir, porque misericórdia e verdade, elas não podem se encontrar. A verdade, ela quer somente a verdade, ela se atém à verdade, tudo que é verdadeiro, e ela questiona a misericórdia. A verdade não quer saber da misericórdia, quer saber da verdade. A misericórdia não questiona a verdade, mas ela quer ser misericordiosa e não se importa com nada mais. Da mesma forma, não pode a justiça e a paz se beijar. Todo lugar que há justiça, há pleito, há disputa, há contenda. Onde há paz, não precisa de justiça. A justiça, ela é aclamada, ela é solicitada quando não se chega a um consenso. Quando há uma disputa, quando há uma causa, então precisa se fazer justiça. Não tem como a justiça e a paz se beijar. Neste capítulo, na interpretação deste versículo, nós podemos entender o plano da salvação humana do ponto de vista de Deus. Alguém, para explicar melhor este texto, ele fez deste texto e do seu contexto uma parábola, dizendo que havia um certo pai de família, um rei poderoso, um senhor soberano, simbolizando Deus, que ele tinha 4 filhas. Exatamente a misericórdia, a verdade, a justiça e a paz. De quem diz esse salmo? Este Senhor soberano, que representa Deus, com suas 4 filhas, ele tinha também um filho, muito sábio. Um filho único, diz que ninguém na terra a ele podia se comparar em sabedoria. E ele tinha também um escravo, uma criatura, um ser, um criado, que não tinha mérito próprio, mas ele, por sua bondade, por sua riqueza,
ele o exaltou, cobriu de honra, de riquezas, de glória, fez esse criado ser grande. Encheu ele de honra e o criara conforme a sua imagem e a sua semelhança. Este Senhor, que representa Deus, muito sábio, amoroso, rico, que tinha as 4 filhas, e tinha também este filho sábio, e tinha este criado, como é costume dos sábios, um dia ele quis testar. Ele desejava explorar e conhecer o caráter e a fé deste criado. E deu-lhe uma ordem muito simples, que ele não deveria comer da árvore que estava no meio do jardim. Era uma ordem simples acompanhada de uma severa advertência. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Fica claro que o Senhor é Deus e que o ser criado que foi honrado ouviu e entendeu a ordem. Se trata da raça humana, Adão e Eva, eles entenderam a ordem. Ele era muito inteligente, ele era muito honrado, ele era muito sábio e a ordem era simples. Diz que Deus colocou ele no meio de um jardim, deu a ele o governo da terra e fez brotar neste jardim todo tipo de árvore que dava frutos, bom para a saúde, para comer. E ele podia comer de tudo livremente, só que no meio do jardim tinha 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele foi vetado só da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras, até a da vida, porque ele não morreria, ele podia comer livremente. A ordem era simples, ele entendeu, tanto a ordem como a advertência, ou seja, seja fiel e viverá, transgrida e morrerá. Mas inexplicavelmente, depois de ser tão honrado, tão abençoado, de imediato ele transgrediu a ordem. Foi obstinado, orgulhoso e desrespeitou a ordem do seu Criador e comeu da árvore que lhe fora proibido. Indignado o seu senhor, o sentenciou à morte e trancou ele, prendeu ele numa prisão eterna, aonde ele entraria num estado de morte eterna. Porque o seu Criador ficou mais indignado com a desculpa do que com a culpa. Ele foi culpado e, quando questionado, ele quis transferir a sua culpa para o seu Senhor, dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu. Mesmo sendo abençoado por uma linda mulher, uma linda companheira, que seria um complemento da sua vida, ele quer agora transferir a culpa para se desculpar, transferir a culpa para o seu Senhor. E o seu Senhor, mais indignado com a desculpa do que com a culpa, o entregou na prisão, os atormentadores, para que ali ele ficasse até a morte. Quando este criado estava na prisão, a primeira filha deste Senhor, a Misericórdia, tomando conhecimento dos fatos, ela sentiu misericórdia do homem. Vamos conhecer a misericórdia, a apresentação da primeira filha do rei. Misericórdia quer dizer graça ao miserável. Misericórdia quer dizer um favor a quem ele não merece. Graça ao miserável é alguém que não pode apelar por uma absolvição. Ele não tem nada que justifique. Não tem motivo, não existe como ele apelar. Ele é culpado sem desculpa. E misericórdia quer dizer isso mesmo, é perdão àquele que não merece perdão, é graça ao desgraçado, é vida ao que vai morrer. E a misericórdia, quando ela visitou este necessitado em angústia desesperada, que não podia solicitar nenhum tipo de tratamento favorável, porque ele pecou conscientemente, Deus não tem dó, não tem pena, ele tem misericórdia. Porque diante de Deus não tem coitadinho, o homem pecou conscientemente, o homem, ele era adulto, maduro, forte, inteligente o suficiente para não pecar. Pecar não era a única opção, era uma decisão de morte. E Deus disse, vai morrer, e o diabo disse para ele, pode pecar que não vai morrer. E agora, quem está falando a verdade? A misericórdia, que é graça ao miserável, ao saber da situação do criado, correu à prisão e, ao contemplar aquele quadro deplorável, alguém confinado numa morte eterna, como é da sua natureza, ela teve misericórdia dele, sem se importar com tudo que existia ao redor dos acontecimentos. Teve misericórdia, correu para a casa de seu pai, chorando, gritando, e ao chegar próximo dele, ajoelhou-se com voz séria e sofrida. Ela disse, meu pai, não sou eu a tua filha Misericórdia?
E porque eu sou a tua filha misericórdia, tu és misericordioso. E como tu és misericordioso, então tenha misericórdia do seu criado. Porque se o Senhor não tiver misericórdia do seu criado, tu não és misericordioso. E se tu não fores misericordioso, não posso ser a tua filha misericórdia. Nós não entendemos, como disse Jesus, ide e aprendei o que significa misericórdia quer e sacrifício não. Mas nós vamos entender já. Neste momento, quando a misericórdia estava chorando, pedindo misericórdia pelo miserável, pecador, transgressor, sentenciado à morte, a segunda filha entra no ambiente, é a verdade. E a verdade pergunta, por que a misericórdia está chorando? E o pai disse, porque ela quer que eu tenha misericórdia do criado. Diz a parábola que imediatamente ela fez cara de sério, olhar duro, e falou, meu pai, não sou eu a tua filha, é verdade? E porque eu sou a tua filha, é verdade, tu és verdadeiro. E porque tu és verdadeiro, segue-se a verdade. Tu não disseste, a alma que pecar esta morrerá? Tu não disseste, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás? Então ele tem que morrer. Porque se não seguir a verdade, tu não és verdadeiro. Se tu não és verdadeiro, não pode ter a mim verdade como tua filha. A verdade que nós estamos falando aqui é a verdade de Deus e não a verdade humana. A Bíblia diz em Romanos que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Porque tem duas verdades. Tem a verdade intelectual, a verdade forense, e a verdade pessoal, a verdade veraz, a verdade divina. Qual é a diferença? A verdade intelectual, a verdade racional, a verdade que faz parte da linguagem forense, é aquela que pode ser provado. Cada vez que ninguém sabe a verdade, ouve-se as partes, avalia-se as provas materiais, humanas, e chega-se à verdade. E a verdade é aquilo que pode ser provado. E a verdade de Deus é muito além disso, ela não pode ser entendida, mesmo quando ela não é entendida, compreendida, mas ela é uma verdade que transcende tudo isso que nós chamamos de verdade humana. É uma verdade plena, uma verdade absoluta. Uma vez dita, não tem como ser contradita, nem contrariada, entendida ou não. Não se trata de uma verdade que ela pode ser provada, manipulada. Neste mundo humano, muita coisa que é dito como verdadeira não é totalmente verdadeira. E muita coisa que não é verdadeira, nem sempre não é verdadeira. Pode ser verdadeira. Porque é aquilo que pode ser visto, é aquilo que pode ser provado pela vista humana, pela razão humana, pela prova humana. Mas a verdade aqui, um atributo de Deus, uma filha de Deus, ela diz, tu não és verdadeiro? Então segue-se a verdade. Questiona a misericórdia e diz, a verdade verás, mesmo quando não entendida. Alguém pode achar que ela é muito dura, mas é verdade. É como se ela olhasse para Deus e dissesse assim, o Senhor não falou certamente morrerás? O diabo falou que não morrerás. Se o Senhor tiver misericórdia, então o diabo falou a verdade, não morre. E o Senhor ficará como mentiroso. Neste momento, quando as duas estão numa disputa, quando as duas estão numa briga, quando há uma disputa, quando há uma demanda, quem que aparece? A justiça. Chamada ou convocada pelo clamor das partes, ouvindo a discussão, a disputa, a contenda, que não há acordo, a justiça pergunta, o que é que está acontecendo? Aí a verdade conta somente a verdade, nada mais que a verdade, questiona a misericórdia e diz para ela, eu quero que você como justiça faça prevalecer a verdade, senão você não é justa. E a justiça olha para o seu pai e diz assim, meu pai, não sou eu a tua filha justiça? E porque eu sou a tua filha justiça, tu és chamado justo. E se tu és justo, então faça justiça, segue a verdade. Porque se o Senhor não fizer a justiça, tu não és justo. Se o Senhor não for justo, eu não posso ser mais tua filha justiça. A parábola diz que neste momento da contenda, quando a justiça se apresenta e faz os seus argumentos, a Bíblia diz em João 9,2, como pode o homem ser justo para com Deus? Tem dois conceitos de justiça, o legal e o divino. O legal fala daquilo que é humano, aquilo que é legalmente humano. E o divino fala de retidão. É muito mais profundo do que a legalidade, porque a legalidade é uma lei humana, feita por homens, para os homens, para penalizar ou absolver humanos. E a justiça de Deus, ela fala de uma retidão do padrão de Deus, da justiça, da balança do ponto de vista de Deus.
E a justiça diz, segue-se a verdade e aplica-se a pena justa, de acordo com o depoimento da verdade, e a misericórdia ela deve ser vencida neste pleito. Diz a parábola que neste momento a quarta filha, a paz, se apresentou, e quando viu que não havia paz, ela foi embora de casa. Havendo contenda, havendo disputa, ela foi embora de casa. Então, para nós entendermos a parábola, aquele senhor, aquele criador, ele tinha agora uma filha ausente, duas brigando e uma chorando. A misericórdia chorando, querendo misericórdia, duas em disputa, e a terceira, vendo que o ambiente não tinha nenhuma paz, ela foi embora de casa. Mas ele se lembrou que ele tinha um filho que a ninguém podia se igualar em sabedoria. Chamou seu filho, contou o problema para ele, e o filho sábio disse, deixa-me conduzir esta causa, e eu vou punir os transgressores, e vou trazer as suas filhas em paz para casa. Diz que o pai disse, olha meu filho, são grandes as tuas promessas. E confiou-lhe a causa. Nós sabemos que no plano da salvação de Deus, essas quatro coisas, como disse Jesus, ide e aprendei o que significa misericórdia quero. E o que vem depois, não. E até hoje nós temos dificuldade num simples depoimento pessoal para explicarmos como que Deus é misericordioso. Porque diz o texto que o filho, para conduzir esta causa, a primeira coisa que ele fez foi atender à misericórdia. O que ele fez? Ele foi lá na prisão onde estava o miserável. Ou seja, Jesus, sendo Deus, o Filho sábio do eterno Criador, ele confinou-se numa prisão eterna, o corpo humano. Você pode entender os limites de um corpo humano para os limites de um corpo divino como o Criador, Jesus, que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O corpo humano ele não suporta uma grande velocidade, ele não suporta uma grande altitude, ele não suporta uma grande profundidade. Ele se desfaz, ele se desintegra com muita facilidade. E o filho sábio agora, Jesus, atendendo a ordem de Deus para conduzir a causa, a primeira coisa que ele fez foi encarnar-se para ir lá e atender o pedido da misericórdia. É quando Jesus toma a decisão de atender o chamado do Pai para resolver a causa do pecado da humanidade, e ele resolve passar pelo ventre de Maria. Ele encarna-se, limita-se, o Criador dos céus e da terra. Ele está agora confinado no corpo de um bebê, no corpo humano, que vai ser conduzido, vai aprender um idioma, vai aprender regras sociais, vai ficar por um tempo confinado nele, para exatamente tirar todos aqueles que estão presos neste corpo eterno de morte eterna, para reconduzi-los à presença do Pai. Se Jesus não tivesse passado pela vida humana, nós não teríamos este versículo, a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Porque depois da queda, o homem foi expulso do jardim, proibido de comer da árvore da vida, com o conhecimento do bem e do mal, ele não consegue fazer o bem, só faz o mal, e a sua vida nada mais é do que um prelúdio de morte. Nós estamos presos num corpo que nos conduzirá a uma morte certa, e depois da morte física, a morte eterna. Tudo por quê? No passado, Deus deu uma ordem simples. No dia em que dela comer, certamente morrerás. E como Deus é verdadeiro, depois que o homem transgrediu, a morte veio à vida humana, e de lá para cá, com exceções que Deus permitiu, todos morreram e todos morrerão. Quando o filho sábio veio para conduzir esta causa, o primeiro pedido que ele atendeu foi o da misericórdia. Ele entrou na prisão humana, ele entrou na limitação humana, ele entrou para experimentar o que é viver num corpo humano limitado, caído, mortal. Veio experimentar o que é dor, o que é lágrima, o que é paladar, o que é rejeição, o que é angústia, o que é aflição. Jesus não conhecia isso. De viver, não, ele nunca foi homem. Ele conhece por saber, porque ele era Deus onisciente, ele sabe tudo, mas por experimentar, não. Agora, confinado numa prisão humana, num corpo humano, ele atende a sua filha misericórdia e atende a verdade, porque Jesus é a verdade, ele disse a verdade. Durante a sua vida, ele não mentiu, ele não omitiu, ele não transgrediu. Diz a Bíblia que ele não pecou nem por palavras, nem por pensamentos e nem por obras.
tivesse ele cometido um deslize que nenhum tribunal humano poderia perceber, mas dentro da retidão de Deus, se ele tivesse pecado como pecou Lúcifer ao pensar, ele seria morto, porque a palavra de Deus falou: a alma que pecar, essa morrerá. Mas a casa da morte não pôde detê-lo, porque não havia pecado nele. E antes do pecado não havia morte. Como ele veio de Deus sem pecado, tornou-se homem, sem participação do pecado. Era agora, como Adão era no princípio um criado exaltado, ele era agora um criador humilhado, mas vivendo em igualdade. O criado exaltado não soube manter fidelidade na sua posição. Ele, sendo um criador humilhado, agora manteve a sua posição de fidelidade a Deus, e o pecado não encontrou lugar na vida dele, por isso a morte não pôde detê-lo. E tudo isso falando a verdade. Falava o hebraico simples, num linguajar que todo mundo entendia, respondia todo tipo de pergunta. Muita gente não acreditou nele, muita gente achou que ele era mentiroso, que ele era um embusteiro, que ele enganava o povo, e na verdade ele estava falando somente a verdade. Alguém achou que ele era mais um religioso para competir com outras religiões, as suas doutrinas eram mais uma teoria, e que ele falava de Deus como todo mundo falava de Deus. Assim como todo mundo fala o que quer de Deus, ele deve falar o que ele quer de Deus. Mesmo ele tendo falado que só ele podia falar de Deus, porque ele veio de Deus. E todos os outros que falavam de Deus não sabiam que estava falando de Deus. Assim ele atendeu a verdade. Ele atendeu também a justiça. Quando Jesus encarnou, a misericórdia parou de chorar. A verdade foi satisfeita, ela foi vivida, porque Jesus foi questionado por todos os métodos possíveis. A briga dele não era com o Império Romano, a briga dele não era com os judeus, mas contra a vida de Jesus na cruz do Calvário estava o império das trevas, aquele mesmo que havia seduzido Adão no princípio, questionando ele com a verdade veraz de Deus, apresentando uma verdade distorcida. Agora ele vive a verdade, aplica a justiça, porque ele deixa para atender a misericórdia, ele fala a verdade, mas a justiça quer uma penalidade, então ele assume a penalidade do pecado. A verdade foi dita, e a verdade foi: a alma que pecar, esta morrerá. Então não tinha como Deus livrar Jesus, ele tinha que morrer. Se Deus arrumasse qualquer um outro plano para salvar a humanidade, que não incluía a morte de um inocente, nós não poderíamos ser salvos. Esse plano fracassaria no primeiro momento. Eu não sei porque muita gente assiste até hoje, ou lê até hoje sobre a paixão e morte de Cristo, e de repente chora, dizendo: não podia ser assim. Deus tinha que arrumar um jeito de livrá-lo da cruz. Se Deus arrumasse um jeito de livrar Jesus da cruz, ele estaria me pendurando, te pendurando naquela cruz. Só que Deus é verdadeiro, ele falou: a alma que pecar, essa morrerá. E a justiça de Deus, a filha de Deus, falou: um homem trouxe miséria e morte e condenação ao mundo, e este homem era um homem sem pecado. Só tem um jeito disso ser justo. Um homem sem pecado tem que trazer a vida ao mundo de volta. Um homem trouxe a morte, um homem tem que matar a morte. Ele tem que morrer para matar a morte. Porque a morte não existia no princípio e ela não existirá no final, porque Jesus venceu ela na cruz do Calvário. Sabe por que nós temos medo da morte? Porque Deus não nos fez para morrer. Não adianta querer dizer que você não tem medo da morte. Quando nós conhecemos o plano da salvação, nós entendemos e aprendemos a lidar com a morte, mas todo homem luta pela vida. Nem que seja por mais um dia, nem que seja por mais uma hora, nem que seja por mais um minuto. E isso é perfeitamente normal, porque Deus não nos deixou morte como herança. Deus nos fez para viver eternamente. Quem trouxe a morte foi o pecado, a queda e o engano, a desobediência do homem. Por isso o homem, como é obra de Deus, é o criado exaltado, é a coroa da criação, não foi feito para morrer. Ele não gosta da morte, o homem quer viver, mesmo vivendo num corpo confinado, destinado à morte. Mas nós amamos a vida, porque a vida é a grande herança que nós temos da parte de Deus. Ele é o Senhor da vida. E Deus agora aplica a justiça e diz: ele é um miserável, ele é um condenado, ele tem que morrer, então eu vou matar. Deus executa seu filho na cruz do Calvário. Por um momento ele deixa de ser Deus e passa a ser juiz. Fica fácil de entender porque Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele não disse meu pai. Ele sempre falava meu pai. Porque ele não disse pai meu, como ele havia dito antes: Abba pai, paizinho, se queres passa de mim este cálice.
Mas naquele momento ele entendeu que Deus por um momento tinha que deixar de ser pai para ser juiz. E ele por um momento deixou de ser filho para ser homem pecador. Ele estava lá no meu e no seu lugar, literalmente, morrendo a nossa morte. Para que um dia no julgamento eu não venha dizer para Deus: Senhor, eu não tenho culpa do pecado de Adão. Ele vai me dizer: você também não tem mérito na salvação de Cristo. Do mesmo jeito que você herdou o pecado de graça, mais de graça ainda, você herdou a salvação em Cristo Jesus. Onde o pecado abundou, na terra, a graça de Deus superabundou. Veio numa proporção muito maior. E com isso a justiça de Deus foi feita. Cada vez que a verdade falar o homem tem que morrer, Deus pode dizer: ele já morreu, ele já foi executado. O que você faz com um miserável transgressor que foi honrado, coroado e obstinadamente transgrediu o mandamento simples que ele havia entendido? Ele tem que ser digno de morte. Muito bem, Deus o matou. E agora Jesus encarnou, atendeu o pedido da misericórdia, falou a verdade, a justiça foi feita. E a paz voltou a reinar na terra. Dá para entender agora? Porque quando Jesus nasceu, apareceu um coral de anjos no céu cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Por que essa letra? Paz na terra. Porque estava nascendo o príncipe da paz. E o filho sábio conduziu a causa, trazendo as 4 filhas para casa, punindo o transgressor e equacionando o problema do pecado. A dificuldade que nós temos hoje, queridos, é de explicar para o mundo o que Jesus estava dizendo: misericórdia, quero sacrifício não. Quando alguém entra na igreja, quando alguém aceita Jesus, quando alguém compra uma Bíblia, quando alguém entende o plano da salvação, inexplicavelmente ele sente um alívio na alma. Parece que o fardo do pecado cai. De repente parece que Deus que era tão distante está perto. Deus que não ouvia, agora ele ouve. E o mundo lá fora não entende. Fala: como é que você quer me explicar isso? Você entra numa igreja e agora você já acha que você é salvo e o resto vai para o inferno? Quantas vezes você já ouviu isso? Esses crentes come arroz e feijão igual a gente, eles entram numa igreja, compram uma Bíblia, fez coisa errada a vida inteira e de repente agora diz que está salvo. Uma esposa não consegue explicar isso para o esposo que não se converteu, o esposo não consegue explicar para a esposa, o filho não consegue explicar para o pai não consegue explicar para o filho. Porque todos sentem a condenação do pecado e nós não temos como apelar, não temos como explicar para essa pessoa que não entende que existe a misericórdia, a graça ao miserável. Que Deus já resolveu o problema da culpa. Que não existe pessoas especiais que de repente entram numa igreja e são salvos. Todos são para Deus especiais. É que tem pessoas que não aproveitam essa bênção, não querem receber a misericórdia, querem continuar na legalidade, no sacrifício. Por isso eles continuarão, se não se arrependerem, confinados num corpo de morte, que chegará a primeira morte, que é a separação do físico, e por fim a morte eterna no julgamento final. Porque mesmo morrendo a morte de todos, a morte dele não alcançará todos, porque nem todos acreditam na sua verdade. Queridos, a mensagem da misericórdia, ela é tão profunda, tão verdadeira, mas o mundo tem outro tipo de verdade. O mundo não consegue entender que ela é verdadeira. Por isso eles cometem a maior injustiça, por isso vivem sem paz. A mensagem que Jesus ensina, misericórdia quer e sacrifício não, ele está dizendo: se eu quisesse punir, se eu quisesse matar, se eu quisesse sentenciar, não tem nada fora dos meus olhos, não tem nada longe do meu conhecimento. Eu sei tudo sobre todos. Eu olho para a tua vida e conheço ela antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. E sei até o último dia que você vai respirar o último fôlego de vida. Porque ele olha para a nossa vida com o olhar de Deus. Queridos, ou Deus olha para a vida de alguém e vê tudo, ou ele não olha para a vida dele e não vê nada. Você pode falar: então como é que Deus olha o mundo tão caído? Com misericórdia. Ele olha o mundo e vê o mundo através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele tem misericórdia do mundo, porque se ele não tiver misericórdia, graça ao miserável, que não pode apelar, que toma suas decisões conscientes, que o homem assume o controle da sua vida conscientemente, e um dia ele não vai poder dizer que ele foi enganado, porque o homem tem sabedoria suficiente para crer.
Quando o homem diz que não consegue crer, ele está cometendo uma estupidez contra a própria razão dele, porque o homem é um ser espiritual, feito para crer. Se ele não crê em Deus, ele vai crer em alguma outra coisa menor do que Deus, em uma bobagem qualquer, mas ele vai crer, ele é um adorador por natureza. Não tem como negar isso. E agora Deus olha para a humanidade e ele tem poder para salvar a todos, mas nem todos conseguem entender a mensagem da misericórdia. Provavelmente quando você disser para alguém que você sente que os seus pecados estão perdoados, que Cristo morreu a sua morte, que você sente a alegria da salvação, que você canta para Deus e você sente que Ele recebe, que você ouve a palavra de Deus e você sente que Ele fala com você, que Deus não está tão distante como parecia, que as coisas não é como alguém pintou como verdadeira, existe uma outra verdade veraz. Eles não conseguem acreditar nessa verdade, eles preferem a verdade do mundo, que é uma verdade puramente intelectual, que pode ser provada. Sabe qual é a verdade que o mundo entende? É aquela que diz assim, você entrou num lugar que dá lucro, então isso é bom. Está dando prejuízo, isso é ruim. Você vai levar vantagem, isso é bom. Você está levando desvantagem, isso é ruim. Se eu olhar desse jeito, a vida de Jesus não tinha vantagem nenhuma. Jesus podia ser o homem mais famoso, mais poderoso, ele poderia ser o maior homem que a terra já teve. Mas ele não teve nenhuma preocupação, nunca escreveu uma obra, uma poesia, um livro, escreveu algumas palavras na areia que ninguém sabe o que ele escreveu. E hoje, depois de ver uma vida tão simples, nenhuma biblioteca pode comportar tudo aquilo que já foi escrito sobre ele. É o filho sábio que disse para Deus, eu vou conduzir essa questão, eu vou punir o transgressor e vou reconduzir as suas filhas em paz para casa. Ele veio ao mundo para nos levar de volta para o céu. Ele se confinou numa prisão humana para que um dia nós possamos ter um corpo eterno. Um dia nós vamos ver o que é uma vida fora desta vida caída. A Bíblia diz, aquilo que o homem jamais imaginou, aquilo que não subiu na imaginação humana, aquilo que ninguém pensou, aquilo que ninguém projetou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é uma verdade veraz. Se você disser isso para alguém, talvez ele vai dizer, fizeram lavagem cerebral nele. Estão querendo é seu dinheiro. É isso que eles vão te dizer. Foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu comprei uma Bíblia. Meus irmãos mais velhos disseram assim para mim, vixe, você já deixou o pai fazer a tua cabeça. Daqui uns dias está você lá na igreja dando dinheiro para o pastor também. Foi o que eu ouvi quando eu comprei uma Bíblia. Sabe por quê? Eles não entendem a mensagem da misericórdia. A verdade de Deus não pode ser avaliada, dissecada pela verdade do mundo. A verdade humana, ela é muito pobre, ela é muito limitada. É aquilo que põe no papel, aquilo que pode ser provada. Ela não é uma verdade veraz do ponto de vista de Deus. Por isso a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Por isso a Bíblia diz que as nações com seus feitos são vistas por Deus como trapos de imundície. Aquilo que nós olhamos para os feitos humanos e falamos, o homem, Deus olha para isso como nada, como pó, como cinza. Porque a vida que o homem vive hoje não é a vida que Deus deu para ele viver. Nos planos de Deus não tinha lágrima, não tinha rejeição, não tinha morte, não tinha enfermidade, não tinha separação. Nós falaríamos com Deus pessoalmente, nós viveríamos em meio a anjos, arcanjos e querubins, a criaturas celestiais. Não dá para descrever com palavras o que o homem perdeu quando ele transgrediu um mandamento simples. Mas o mundo até hoje não entende essa verdade. Mas, querido, nós temos que atentar para a palavra de Deus, que é a verdade, porque Jesus disse, ninguém pode falar do Pai, senão aquele que veio do Pai. E ele veio de Deus. Ele falou, eu posso falar do Pai, porque eu vim do Pai. Ele é o único que pode falar o caminho, porque ele sabe qual é o caminho. Como que nós vamos encontrar Deus nesse imenso espaço? Para que lado está o céu dos céus? Para cima, para baixo? A terra está girando. Em que direção? Se nós pudéssemos sair da terra, se pudéssemos sair da terra em direção de Deus, quem sabe o caminho? Como fazer um mapa no sistema solar? Onde está o trono de Deus, o trono do juízo branco? Onde está o céu dos céus? Quem pode chegar lá? Será que alguma alma penada, voando, como dizem alguns, por esse espaço escuro e silencioso, pode chegar diante da presença de Deus? Jesus disse, ninguém sabe o caminho a não ser aquele que veio de lá. Eu sou o caminho, não tem dois, o caminho,
a verdade, não tem duas, e a vida. Fora dele, ninguém está seguro, ninguém está direcionado, ninguém está vivo. Ele veio para pregar essa verdade, foi feita a justiça de Deus e a misericórdia foi atendida. Por isso, quando nós aceitamos Jesus, nós sentimos. Nós não só entendemos, nós sentimos a mensagem da misericórdia. Você tem aquela sensação gostosa, aquele sentimento de que os seus pecados foram apagados, que o fardo do pecado caiu e que você tem uma vida de liberdade em Cristo. Alguém disse é verdade? Sim, é uma verdade que convence, porque é uma verdade veraz. Ela não pode ser provada no papel com firma reconhecida, mas ela pode ser experimentada porque Deus não blefa. Deus não brinca. Tudo o que ele já disse que aconteceria até hoje, aconteceu. E isso nos dá garantia para acreditarmos que Deus é verdadeiro e tudo o que ele disse que acontecerá, acontecerá. A sua justiça foi feita, a sua misericórdia foi atendida, a sua verdade foi pregada. Por isso, quando nós encontramos com Deus, a primeira coisa que nós sentimos é paz. Alguém diz que quando você encontrar com Deus, a primeira coisa que vai melhorar é as suas finanças. Elas podem até melhorar, mas esse não é o maior presente de Deus. A primeira coisa que você sente no seu coração é paz, porque sem paz, nenhum dinheiro alegra ninguém. Sem paz, nenhum lugar é bom. Sem paz, nenhuma cama é gostosa. Sem paz, nenhuma comida é boa. Sem paz, nenhum lugar na terra é bom. Imagine um lugar maravilhoso e viva lá sem paz. Por isso, Jesus, quando foi para o céu, antes de partir, quando ele prometeu buscar a igreja, ele falou: deixo-vos a minha paz. Não vos lá dou como o mundo a dá. Ele disse, não estou falando dessa paz que o mundo tem, essa paz circunstancial, essa paz passageira, essa alegria que uma bebida pode produzir, essa paz que um sistema financeiro pode produzir, mas acaba muito de repente. Estou falando de uma paz diferente, de uma paz interior. Não vos lá dou como o mundo a dá, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Um Jesus tão rico, talvez ele poderia deixar uma herança maior. Poderíamos pensar, por que ele não deixou algo mais caro? Porque não tem nada mais caro que isso. Não tem nada mais caro do que a sua misericórdia, a sua verdade, a sua justiça e a sua paz. Querido, se o tempo permitisse, se nós pudéssemos meditar no valor de cada uma dessas coisas, nós íamos entender que Jesus nos deixou a maior herança dos céus. Sua misericórdia, sua verdade, sua justiça e a sua paz. É o suficiente para nós caminharmos até um dia vivermos eternamente com Ele na glória. Quem não acreditar nessa verdade, ficará com uma outra verdade, perderá a bênção da misericórdia, será um dia julgado por Deus e viverá eternamente sem paz. Mas, graças a Deus que a misericórdia foi atendida, a verdade foi dita, a justiça foi feita e a paz voltou. E nós, descendentes daquele criado e exaltado, fomos salvos. Por isso a Bíblia diz, glória a Deus nas alturas, por intermédio do seu Filho Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quem sabe você tem alguma coisa para dizer para Ele depois de entender a sua misericórdia. Quem sabe você quer trocar de verdade, ficar com a verdade de Deus e deixar a verdade humana em segundo plano. Quem sabe você quer trocar de justiça, deixar a justiça humana e ficar com a justiça de Deus, ser justificado por Cristo. Quem sabe você quer trocar a paz do mundo pela paz de Deus que excede todo entendimento. Que momento oportuno para você falar com Deus agora. Que momento oportuno para dizer obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Faça isso agora. Tenha um momento de oração. Deus habita no silêncio. No silêncio da tua oração. No silêncio das tuas lágrimas. No silêncio da tua adoração. Deus te contempla agora. Ó Deus, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, por Cristo Jesus. Que
plano perfeito, Senhor. Que plano maravilhoso. Que sabedoria divina. Quão insondáveis são os teus caminhos. Quão profunda é a tua verdade, tua justiça. Quão grande é a tua misericórdia. Quão doce é a tua paz. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos por tua palavra. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, inclina os teus ouvidos para cada oração deste lugar. Ouça o teu povo agora, Senhor, que está em pé diante da tua presença. Tu podes ouvir, ó Deus, agora cada pedido. Tu podes receber cada gratidão. Tu podes entender, ó Deus, o clamor do aflito neste momento. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, socorre o teu povo. Perdoa aquele que está te pedindo perdão. Socorre aquele que está te pedindo socorro. Receba a gratidão daquele que está te adorando neste momento, Pai. Oh Deus, queima este altar. Receba a oferta suave da tua igreja que te adora. Queima este altar agora com tua presença santa e poderosa, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Essa mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Manancial de Araçatuba. Este tema e outros mais estão à sua disposição a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nos últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém com esta mensagem, a palavra de Deus.